Fala pessoal, então vamos à questão 1.59 do livro. O coeficiente de transferência de calor entre a superfície e um líquido é de 57 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Quantos watts por metro quadrado seriam necessários para esses sistemas se a diferença de temperatura fosse de 10 graus Celsius? Dados do problema. A gente tem aí a transferência de calor entre um líquido e uma superfície. O coeficiente convectivo é de 57 watts por metro quadrado vezes Kelvin e a diferença de temperatura entre esse líquido e uma placa ou uma superfície plana é de 10 graus Celsius. Bom, o que se pede? A taxa de transferência de calor por metro quadrado. Eu estou trabalhando com duas hipóteses de que o regime ele atingiu o estado estacionário. A temperatura da superfície ela é maior do que a do líquido. Eu fiz um desenho aqui em que a gente direciona a taxa de transferência de calor, o sentido da direção da transferência de calor, o líquido que está vindo da esquerda para a direita, e temos também o nosso coeficiente convectivo entre a placa e o fluido. A cada metro quadrado a gente tem uma transferência de energia de 57 watts por Kelvin. Então, é interessante a gente ter isso em mente. Uma explicação interessante também, já na página 3 do livro, é o seguinte: o perfil de temperatura que é feito aqui nessa placa, existem dois tipos de perfil. O perfil quando o fluxo ele é forçado, quando a gente tem uma bomba ou um ventilador forçando esse fluxo passando sobre essa placa, ou então quando o fluxo ele é natural. Lá na página 3 do livro, na imagem que o livro propõe, ele explica sobre o fluxo natural e também explica muito bem sobre o fluxo forçado. E na página 14, um pouco antes lá dele formular essa equação, a equação do fluxo convectivo, da taxa de transferência de calor por convecção, que é o produto entre as três variáveis, ele fala também sobre o perfil de temperatura de um fluxo normal, sem forçar, sem nada. Enfim, é interessante a gente ter em mente dois tipos de movimentos que acontecem ali simultaneamente, que é o movimento do tipo microscópico e o macroscópico. E cada um desses movimentos que acontece ali transfere calor por condução entre, no sentido microscópico, entre as moléculas do fluido, ele transfere calor por condução, me perdoe se eu falei convecção, mas é por condução, e macroscopicamente também por condução. É interessante a gente ter em mente mais um detalhezinho. Essa transferência de calor macroscópica, a gente tem que imaginar o fluxo, a quantidade de líquido que vem nessa direção da placa e separar isso por camadas, em que cada camada vai ter uma variação. Isso também acontece um pouco no movimento microscópico, mas enfim, talvez para clarear um pouquinho mais o movimento macroscópico, é pensar nesse líquido que está chegando e atingindo essa placa e separá-los por camada, por região. Pensa o seguinte: na primeira que chega aqui, a primeira seção de um fluido que encosta, ela naturalmente ela vai estar um pouco mais quente do que uma parte de cima, e assim sucessivamente até o último, né? Aí lá no livro ele separa no eixo do Y e no eixo do X. No eixo do X seria a velocidade da corrente de fluxo livre, e no eixo do Y o perfil de temperatura em que é feito isso. Esse movimento macroscópico aqui, no último parágrafo da página 13, ele explica as diferenças e ele dá a ideia também dessa mesma situação, de separar por seções a que está mais próxima, a intermediária e a que está mais alta, no intuito de que, olha, entenda o seguinte, que quando você está muito próximo à placa, a quantidade de calor recebida nessa seção naturalmente vai ser maior do que nessa e vai ser maior do que na última. Então a gente vai ter variação de viscosidade, variação de densidade. Isso tudo vai acontecer para poder formar aquele perfil de temperatura, o famoso gradiente de temperatura em cada uma das regiões. E é por isso que ele pega o ΔY, ΔT, tendendo a zero
no limite disso daqui. É isso que ele faz. Bom, após essa pequena explicação, acontece o seguinte, a gente aplica, é um exercício de resolução simples, mas é o principal, eu acredito, que seja no intuito do aluno dar uma lida e interpretada sobre esses movimentos. A gente pega a equação 1.10, passa a área dividindo, como o próprio exercício ele quer, a quantidade de transferência de calor watt por metro quadrado, verifica-se que isso vai acontecer naturalmente. A gente já tem que a diferença de temperatura, tanto em graus Celsius quanto em Kelvin, é a mesma quantidade. Assim, basta a gente fazer a multiplicação, simplificar as unidades de temperatura e que chegamos que a transferência de calor por convecção por metro quadrado é de 570 watts por metro quadrado. Bom, qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, deixem aí nos comentários. Vou deixar um link aí disponível para vocês fazerem download dessas anotações. Abraços e até a próxima. Valeu!